Olá a todos. Hoje resolvi mudar um bocadinho o cenário, resolvi vir para a praia. Só não consigo estar a falar sem óculos porque não dá. Está aqui muito sol, apesar de estar muito frio, e não se consegue mesmo. Eu hoje gostava de vos falar um bocadinho sobre o sucesso, sobre o fracasso, sobre a desistência. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu posso começar por dizer, não é? É que o fracasso não existe, não é? O fracasso é qualquer coisa que nós temos dentro da nossa mente, não é? Que nos diz que, ok, se nós não conseguimos alcançar aquilo para que nos esforçamos, não é? Ou aquilo em que queremos acreditar, não é? Se não conseguimos alcançar, então é porque falhamos, não é? E nós estamos todos muito condicionados pela sociedade, desde muito pequeninos, desde a criação que os nossos pais nos deram, os nossos educadores de infância, os nossos professores, etc. Está tudo tão enraizado no nosso próprio inconsciente coletivo, não é? Em primeiro lugar, nós estamos condicionados para falhar. Nós não somos educados para vencer, nós somos educados para falhar. Nós somos educados para acreditar que não merecemos o suficiente, que não somos bons o suficiente, que não somos capazes o suficiente. E mesmo entre as pessoas com mais autoestima, mesmo entre as pessoas com um autoconceito mais positivo, isto acontece. Isto acontece na mesma, nós continuamos a ter alguma coisa aqui dentro, no nosso cérebro mais primitivo, não é? Que nos diz, epá, não, tu não vais conseguir, esquece isso, tu não és capaz, isso é só para os outros, ok, fulano tal até pode ter conseguido, mas tu não vais conseguir, não é? E portanto, há todos estes condicionamentos que ficam aqui no nosso inconsciente, o mais profundamente que nós possamos imaginar, que de facto nos programam a vida toda para uma vida de insucesso, entre aspas, não é? Uma vida em que não estamos a realizar o nosso potencial todo, não é? Em que não estamos de facto realizados em todos os níveis da nossa vida, não é? E se há coisa que o coaching de alta performance, técnicas como a hipnose, programação neurolinguística, etc., nos têm mostrado, é que de facto nós somos capazes de atrair para a nossa vida tudo aquilo que nós quisermos criar. A questão é que estamos completamente condicionados para não conseguir fazê-lo. Ok? Portanto, este é o primeiro aspecto, não é? Depois, o segundo aspecto. Estamos todos muito condicionados para querer vencer. Ninguém quer perder. É uma vergonha perder, não é? Toda a gente quer ficar bem aos olhos dos outros e quando temos algum fracasso, entre aspas, lá está, ficamos com muita vergonha e ficamos muito, ai meu Deus, deve ser um falhado e as coisas não estão a acontecer. E isto vem de coisinhas tão pequeninas como aquela vez em que fizemos xixi nas calças na escola primária ou no infantário, ou aquela vez em que o nosso pai nos disse que tu devias ser como o teu irmão porque ele já sabe comer sozinho, ou nós, sei lá, vomitámos e não conseguimos evitar e a nossa mãe se fartou de ralhar porque sujámos tudo e não devíamos, etc. Isto começa muitas vezes quando nós somos pequeninos e começamos a tentar fazer coisas, utilizar a nossa autonomia para fazer coisas, não é? E a nossa autonomia é como quando estamos naquela fase da vergonha e dúvida, não é? E da iniciativa versus culpa, não é? Às vezes os outros não nos respondem da melhor maneira com as suas atitudes. Isto condiciona imenso toda a nossa vida futura, imenso. E depois uma sociedade que está feita para que alguns tenham tudo, não é? Para que alguns vivam uma vida de riqueza e de abundância a todos os níveis, não é? E os outros, coitados, sejam os escravos que andam aqui a sustentar a existência deles, não é? E portanto tudo isto é contornável, nada disto tem que ser assim. Mas ok, para falar de sucesso e de fracasso. O fracasso de facto é algo que não existe, não é? Porquê? Porque mesmo quando nós
falhamos, aparentemente, não é? Mesmo quando nós tentamos fazer alguma coisa e essa coisa não se manifesta, não acontece, e muitos de nós já passámos na nossa vida por várias situações em que nós queríamos uma determinada coisa e nós tentámos vezes sem conta e pusemos toda a nossa energia naquilo, e até estávamos otimistas e até pensávamos com a nossa mente consciente, ok, eu vou conseguir isto, eu vou conseguir alcançar, vai correr bem, não é? E depois aquilo que acontece é, ok, não aconteceu, as janelas estão todas fechadas, as portas estão trancadas à chave e depois às vezes há aqueles momentos da mais absoluta estagnação na nossa vida, não é? Em que parece que, meu Deus, não há ali nada para acontecer, não é? Depois há outros momentos em que não estamos estagnados, até nos vamos movimentando mais ou menos, mas as coisas de facto parece que não avançam ou não querem avançar ao ritmo que nós gostaríamos, etc. E aquilo que eu tenho a dizer é que o fracasso ensina-nos sempre alguma coisa em relação a nós próprios. Ou ele está muitas vezes a espelhar os nossos condicionamentos internos, aquelas coisas que ficaram gravadas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, anos a fio, coisas que nem eram nossas, coisas que nós assimilámos de outras pessoas e que nos ficaram e que nós assumimos como sendo nossas e que carregamos connosco e que nos condicionam, ok? Porque eu posso acreditar muito numa coisa a nível consciente, mas se depois a nível inconsciente eu tiver toda uma data de condicionamentos, de padrões de pensamento e de bloqueios que me impedem de usar todo o meu potencial para conseguir chegar onde eu quero, então eu não vou chegar. Ou vou chegar com muito mais dificuldade, ou ao fim de muito mais tempo, ok? E portanto o fracasso pode estar simplesmente a dizer-nos, ok, tu estás a fazer tudo bem, mas tens que ir lá atrás, limpar aquilo que tens dentro de ti, porque isso não te está a deixar avançar, ok? Às vezes o fracasso está-nos a dizer uma coisa que, pronto, as pessoas que falam muito da lei da atração dizem sempre que nós podemos ser, fazer e ter tudo aquilo que nós quisermos na vida. Eu acredito profundamente nisso e concordo a 300%, mas eu acho que às vezes as coisas podem não acontecer num determinado momento porque ainda não é o momento. Eu acredito que às vezes as coisas podem, isto é uma visão pessoal minha, mas eu acredito que às vezes as coisas podem não acontecer logo no momento em que nós estamos a pensar, porque ainda não é o momento certo. Por exemplo, eu costumo dizer muitas vezes, quando eu era adolescente, não é? Eu sabia que eu tinha aí o amor da minha vida à minha espera, mas eu sabia, era uma sensação na qual não havia dúvida alguma. Eu sabia que ele estava ali, eu sabia que ele estava perto, eu sabia que ele havia de chegar, que ele havia de aparecer na minha vida assim que desse, assim que pudesse. E de facto, hoje, muitos anos depois, não é? E já somos casados há imenso tempo, eu olho para trás e penso, eu não podia tê-lo conhecido antes. Eu conheci-o com 18 anos, se eu tivesse conhecido antes ele era pedófilo. Portanto, às vezes há coisas na nossa vida que nós queremos muito e até está tudo encaminhado para elas, só que ainda não é o momento certo. E depois às vezes temos aquela sensação de passarmos muito tempo a manifestar uma coisa, ela nunca mais acontece, e no momento em que ela acontece ela acontece de uma maneira... é como se fosse um fogo de artifício. Naquele momento toda aquela energia que estava bloqueada, ela explode, não é? E chega-nos tudo de uma vez, e isso também já me aconteceu mais do que uma vez. E depois às vezes acontece também fracassarmos porque aquele não é o melhor caminho para nós, não é aquilo que no nosso plano de alma está guardado para nós, não é? E isto às vezes é um bocadinho mais difícil de entender e de assimilar, mas basicamente ou às vezes o fracasso pode-nos estar a ensinar lições de humildade, lições de... Eu acho que acima de tudo, e é com isto que quero terminar, eu acho que acima de tudo o fracasso muitas vezes, ou quase sempre, é a vida a pôr-nos à prova. A vida põe-nos à prova imensas vezes, e às vezes de uma forma brutal, às vezes de uma maneira assustadora, absolutamente assustadora.
Eu acho que o fracasso, se calhar 90% das vezes, além de todas estas opções de que eu falei, é a vida a pôr-nos à prova. E é a vida a perguntar-nos, ok, até que ponto é que aquilo é mesmo aquilo que tu queres, ok? Até onde é que tu estás disposto a ir? Estás disposto a ir até às últimas consequências, não é? Até onde, até quando e com quanta força é que tu acreditas nisso e é que tu acreditas que vais conseguir, não é? Isso é mesmo aquilo que tu queres para ti? Queres com força suficiente? És capaz de fazer o que for preciso para lá chegar, ok? E isto leva-nos a falar do desistir, ok? Eu acho que há situações em que, obviamente, desistir é a solução mais inteligente, é a solução mais saudável e é uma solução que não nos deve envergonhar de forma alguma, não é? Quando nós estamos a falar de coisas que nos prejudicam, de coisas que são más para nós, de coisas que não nos fazem sentir bem, de coisas que nos fazem sentir que estamos mortos em vez de estarmos vivos, não é? Quando isso acontece, não é? Quando nós tentamos trazer ali uma carga pesada às costas, não é? Acho que desistir, sim, sem dúvida. Agora, sempre que se trata de seguirmos o nosso coração, seguirmos a nossa alma, seguirmos aquelas coisas que fazem o nosso coração bater mais depressa, que nos fazem vibrar, que nos dão este enorme sentimento de felicidade, de abundância, de amor, de prosperidade, que nos energizam da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça, não é? Quando estamos a falar de coisas deste género, desistir é simplesmente um verbo que não pode fazer parte do dicionário. Não pode, ok? Muitas vezes na vida é essa capacidade de não desistir, é essa persistência, é essa resiliência, é essa obstinação, é essa a palavra certa, é essa obstinação que nos vai levar exatamente onde nós queremos, ok? E depois vocês podem dizer, então, mas lá está, há os tais bloqueios inconscientes e temos aspectos kármicos para curar em nós, e temos aspectos ancestrais para curar em nós, e temos toda uma data de condicionamentos internos, etc. Ok, é verdade, mas quando há esta força de vontade tamanha que nos impede absolutamente de desistir e que nos impele a continuar, e quanto mais fracassos a vida coloca no nosso caminho, maior é em força a nossa resposta de não aceitar um não como resposta, ok? Quando nós nos recusamos a desistir obstinadamente e quando nós não aceitamos um não como resposta da parte da vida, não é? Isso vai nos levar ao caminho certo para desbloquear o que for preciso, da maneira que tiver que ser. Isto é, não vale a pena preocupar-nos muito, não é? Hoje em dia há muitas terapias, há muitos programas de desenvolvimento pessoal, há muitos programas de coaching, há muitos programas de mentoria, há as terapias mais espirituais, mais energéticas, etc. Não quer dizer que seja obrigatório fazê-las a todas, não quer dizer que seja obrigatório ir por aqui ou por ali, não é? Cada um vai pelo seu caminho e obviamente que é sempre mais fácil ter a ajuda de algumas pessoas, não é? Que nos ajudem nesse processo, pessoas que já tenham passado pelo mesmo e que tenham conseguido alcançar os seus objetivos, mas ninguém diz que sozinho é impossível, pelo menos eu não digo. Eu acho que nada é impossível quando nós verdadeiramente queremos, não é? E tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é? Eu um dia destes li uma frase no Facebook que dizia que não existe nada mais forte do que um homem ou uma mulher que está a reconstruir-se a si próprio e que está obstinadamente no seu caminho de seguir o seu propósito espiritual, de viver a sua vida da forma mais realizada e mais completa e mais plena e mais abundante que for possível, não é?
E portanto aquilo que eu digo é, certo, vai haver bloqueios, certo, vai haver portas fechadas, e depois é assim, às vezes há situações em que isto não é uma vez, nem duas, nem três, ok? Às vezes é um longo caminho de estarmos sozinhos a subir uma montanha, e a questão é que nós nunca sabemos quando é que é o momento certo para desistir, porque no preciso momento em que nós desistimos, 1 milímetro atrás desse momento podia estar ali quase, aliás, 1 milímetro depois de nós termos desistido, não é? Podia ter chegado finalmente o momento da realização, ok? E portanto, aquilo que eu digo é, quando sentimos que alguma coisa é o ar que nós respiramos, é a água que nós bebemos, é aquilo que nos faz acordar da cama todos os dias, ok? Não há desistência e também não há fracasso. Há simplesmente continuar até conseguir e acabou. Ok? E portanto era isto que eu queria dizer hoje, era sobre isto que eu vos queria inspirar hoje, e é mesmo isto, é uma questão de obstinação mesmo, acho que é a palavra certa, que nos ensinaram muitas vezes ao longo da nossa vida que não era assim uma palavra muito boa, que não era assim muito bom sermos obstinados, pois aquilo que eu vos digo é que se nós não formos obstinados, não vai haver ninguém, absolutamente ninguém, que nos leve ao colo aonde nós queremos chegar.